seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns cuidados que devemos ter na aula experimental. Bora lá? Bora lá então. Seja bem-vinda, tia Ju! Oiê, obrigada. A tia Ju chega tão delicadinha, né? Oiê. Olá! Aí, tia Ju, fala olá, seja muito bem-vinda. Bom, bora lá. A primeira aula, né, a aula experimental ali de uma bailarina adulta numa escola, é um momento muito importante. Por quê? O que está envolvido nesse primeiro contato? Conta pra mim. Bom, é um momento muito importante porque ali muitas coisas se decidem, né? Muitas coisas se decidem. Primeiro, para a bailarina em si se decide se ela vai começar realmente a fazer balé ou voltar a fazer balé, se decide se vai ser naquela escola, se decide se o professor vai ganhar uma aluna nova, se a escola vai ganhar um aluno novo. Então, tem muitas coisas que acontecem ali, né, no primeiro contato que são decisivas. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados como professor para ajudar nesse processo todo. E eu diria até que existem alguns cuidados aí da própria bailarina que está chegando, né, a própria aluna ali que está chegando na aula experimental, que ela também deve tomar alguns cuidados. É isso que eu ia perguntar, os cuidados é muito mais por parte da bailarina ou os cuidados é por parte de quem recebe a bailarina? Pelo jeito, são as duas coisas, pelo que você falou. As duas partes, mas é muito mais quem recebe, porque a bailarina está num momento totalmente novo, né? Tudo totalmente novo, diferente. Então é muito mais quem recebe, tem alguns pontos para pensar, mas a bailarina que está indo a primeira vez numa escola também tem algumas coisinhas para pensar. Não sei se você vai perguntar algumas coisas. Vou perguntar algumas coisas e aí você vai me acrescentando, pode ser? Tá bom. Pra ficar algo assim, sei lá, mais lógico pra todo mundo, a gente pode fazer etapas. Antes de começar a aula, começou a aula, terminou a aula. Pode, e aí a gente Ju. vai encaixando o que cabe, o que não cabe, os cuidados. Você que manda aí, Pode ser? tia Ju. Eu tô aqui só respondendo o que eu sei. O que eu não sei também vou perguntar. Beleza. Então vamos lá. Assim, que eu me lembro assim, de algumas situações, né, na escola, né, quando a gente tinha escola, que acontecia ali na secretaria e que às vezes já me acendia um alertazinho. Né? E uma das situações era quando a bailarina agendava uma aula experimental e chegava lá na escola e lá na secretaria ela já falava: eu vim só para assistir, eu não vim fazer não. Qual que é o problema disso quando a pessoa agenda uma aula experimental, mas chega lá na hora e fala: eu só quero assistir? Então, o problema de só assistir e o alerta vai para os professores, donos de escola e também para a bailarina. Qual é o problema de alguém que nunca fez balé chegar e resolver só assistir a aula ao invés de fazer a aula, experimentar e ter o primeiro contato? É muito provável que ela vai olhar uma aula e vai achar tudo muito difícil, por dois motivos. Primeiro, pode ser que não tenha ninguém ali na turma que esteja iniciando naquele dia, né? E aí quando não tem ninguém, o que o professor faz? Puxa um pouco mais Puxa a aula. Sim, se eu trabalho com 10 bailarinas, não tem nenhuma experimental, todo mundo já faz a aula há pelo menos uns 2, 3 meses, eu vou puxar a aula. E aí a bailarina que chega, né, a menina, mulher, enfim, que chega para assistir a aula, para decidir se vai entrar ou não, ao invés dela fazer para eu olhar e falar: puxa, deixa eu diminuir o ritmo para que ela acompanhe, não, ela resolve assistir normalmente do vidro, né? Sim. E aí ela vê uma aula mais puxada e ela vai olhar e vai falar: isso é iniciante? Se isso é iniciante, eu não vou fazer não, né? Então, assim, tem esse cuidado que os professores têm que tomar cuidado primeiro quando vê alguém olhando no vidro. Cuidado já começa antes, né? Começa a secretaria vindo avisar: olha, ela agendou uma aula, mas ela não tá querendo fazer, ela quer só assistir. Aí, o que eu fazia quando isso acontecia? Eu convidava a aluna que queria assistir para sentar do meu lado dentro da sala de aula. Porque ali eu podia ir conversando, ganhando meio de campo com ela, para convencê-la a vir fazer uma aula. Sim. Sim? Agora, se eu deixo ela do outro lado do vidro, eu deixo ela tirar as conclusões que ela quiser dessa aula experimental. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a secretaria precisa avisar o professor. O professor vai tomar ali a decisão dele, se ele quer trazer para dentro da sala, se ele vai querer conversar depois, se ele vai querer diminuir o nível da aula, mas ele não sabe se aquela bailarina é nova, né, tá começando agora, é iniciante, ou se ela fez 20, 30 anos de balé e tá voltando e ela quis primeiro assistir.
Sim. Então tudo é uma incógnita, então precisa conversar para poder desenhar aí o que vai acontecer na cabeça dessa bailarina. Então esse é o primeiro ponto. Então a partir do momento que você agendou uma experimental e você resolve não fazer só assistir, você corre o risco de ver uma aula um pouco mais avançada, porque o professor não vai segurar o nível do negócio, né? Segundo ponto, pode ser que, e isso também é muito comum, que você olhando você acha difícil, mas fazendo não é tão difícil assim. Sabe aquela coisa? Bicho de 7 cabeças. Não, então, e aí quando a gente olha e fala, nossa, é impossível. Mas na hora que a gente tá lá fazendo, escutando a explicação do passo a passo do professor, normalmente os passos, né, mais difíceis que deslumbram mais a pessoa que está assistindo, né, que faz ela olhar e falar, nossa, vou fazer isso, normalmente são passos mais compostos, né? Então, sei lá, uma pirueta, um giro, alguma coisa. O professor nunca vai chegar dando um giro para um iniciante. Ele vai trabalhando a base desse giro. Então, primeiro ele vai ensinar, sei lá, um relevé passé, depois ele vai ensinar um piqué, depois ele vai ensinar, enfim. Então, vai sendo construído esse giro. E se eu fico olhando de fora, eu vejo o bolo pronto. E às vezes não tá nem escutando os comandos que o professor está dando na sala. Exatamente. Né? Aí assusta. E aí assusta, porque aí eu chego na confeitaria, vejo o bolo pronto e falo, eu nunca vou conseguir fazer esse bolo. Sim. Né? Porque eu não vi o processo. Então, é importante fazer experimental para perceber esse processo acontecendo. Show, legal. E uma outra frase que às vezes eu escutava na secretaria e que às vezes corria o risco de dar errado e às vezes não dava errado, mas às vezes corria o risco de dar errado. Quando a bailarina falava, olha, eu nunca fiz balé, nunca entrei numa sala de aula, mas a roupa eu já comprei toda. Só que ela não tem contato nenhum com o balé e aí ela comprou já todas as roupas. Aí eu falava, pode ser que tenha dado tudo certo, mas pode ser que não. Exatamente. Por que isso, né, Tia? Você sabe de alguma coisa? Não, pode explicar pra gente. Tá. O que acontece? O aluno, né, de iniciante ali, né, ele não tem essa vivência de sala de aula. Então, muitas vezes, ou ele procura, tem dois polos, né? Ou procura realizar o sonho total, e aí a pessoa aparece de cor de rosa inteiro, né? Tem nada de errado com isso. Sim, até aí tá tudo bem, mas é estranho, né? Uma bailarina adulta toda de cor de rosa, né? Você olha e fala, estranho, sim? Poderia ter, sei lá, alguma coisa um pouco mais moderninha, vamos dizer assim, quando você avalia a roupa, tá? Mas beleza. Agora, ela pode sair desse polo do sonho, do cor de rosa, como ela pode ir pro polo do prático, que é mais prático. O que é mais prático, Tia Ju? Uma sapatilha rosa ou uma sapatilha preta? Preta não suja. Preta não suja. Meia calça preta não suja. E aí é complicado, porque aí ela pode chegar com uma sapatilha preta e uma meia rosa, né? Qual o problema disso? Isso é errado? Olha, depende, né? Depende do ponto de visão. O que vai acontecer? É ruim usar uma sapatilha preta com uma meia calça rosa, enfim, eu explico isso em detalhes nesse vídeo aqui, explico tudo, mostro o porquê do porquê. Então assiste esse vídeo para entender. Mas o que vai acontecer? Vai acabar colocando todo mundo numa saia justa. Porque como é que o professor vai chegar, independente se essa menina já virou aluna ou não, como é que ele vai chegar em um determinado momento para ela e vai falar, escuta, você precisa usar a sapatilha rosa. Entende? Aí você acaba colocando o professor numa saia justa do caramba. Uma situação delicada, né? Pra falar isso, entendeu? Como é que a gente resolvia aqui? Secretaria. Secretaria que era responsável em avisar, olha, os professores sempre pedem sapatilha rosa por causa disso, não sei o quê, mas não criava uma antipatia com o professor. Sim. Né? Então cuidado se você vai fazer experimental de já sair escolhendo a roupa. Realmente, pergunte na loja, né? Se você for numa loja especializada, hoje em dia tem muitas lojas já especializadas em adultos. Perguntar, mas que tipo de roupa, tal, assiste esse vídeo que eu deixei aqui também, que lá eu falo bastante sobre isso, para escolher combinações que se tornem agradáveis. E até mesmo ir na aula experimental, sei lá, com uma roupa um pouco mais adaptada e de repente na escola se informa de alguma coisa. Não sei se é possível também. Né? Sim, claro, com certeza, né? De repente eu até vou com uma leg e camiseta. Pra você se ambientalizar, né? E aí lá na escola eu pergunto, né? Que tipo de colã tem uniforme, não tem? Observa a turma, elas estão usando sapatilha de qual cor,
né? A maioria. Observe a maioria, tá? Porque sempre pode existir uma mais sem noção ali no meio. É sem filtro, falei. E nesse momento ainda pré-aula, tem mais alguma situação que você lembra que ou a escola ou o professor de repente precisa ficar atento, tomar algum cuidado? Pré-aula, acho que a questão do nome do aluno é importante, né? Mesmo que o aluno é uma pessoa que está chegando ali agora, né? Aula experimental, é importante o professor saber o nome. E quem pode passar esse nome? A secretaria. Sim. Ah, o professor pode perguntar, qual é o seu nome? Sim, mas é diferente quando o professor já chega, oi fulana, me falaram que você vai fazer uma aula experimental, vamos lá, você vai gostar e tal. Então ter essa recepção com o aluno, eu acho que é muito importante o professor fazer. E assim, secretaria fazer é importante, porque o aluno se sente, né, o futuro aluno, prospecto, né, que falam, né, ali a pessoa que está chegando, o futuro cliente, né, vai se sentir mais bem recebido no ambiente quando a secretaria recebe bem. Oi Maria, que bom, eu vi que você agendou uma aula com a gente, estou muito feliz que você esteja aqui, olha só, fica à vontade, ali é o vestiário, aqui é a água, você já fez balé, não fez, está precisando de alguma orientação, né? Sim, então eu já deixo essa pessoa, mas nossa, tipo, ela já está se sentindo, né, assim, eu tô indo num lugar que eu não conheço ninguém pra fazer um negócio que eu nunca fiz, que eu não tenho certeza se as pessoas da minha idade fazem, e aí eu vou chegar lá e, ai meu Deus do céu, ela está assim, fechada. Ela já superou várias barreiras pra Pra estar chegar ali, aí, né? mas ela não tá assim de boa dando pulinhos, entendeu? Sim. Ela tá fechada. E aí na hora que a gente começa a mostrar que é super natural, que a secretaria recebe uma pessoa de, sei lá, 80 anos com naturalidade, ai que legal que você vai fazer balé adulto, eu tenho certeza que você vai gostar, olha, fica à vontade. Não fica tipo, nossa, você vai fazer balé adulto, ai que legal. Cara, a pessoa que tá chegando vai olhar e vai falar assim, acho que isso não é normal. Né? Exatamente. Entende? Então é ruim isso. Então a secretaria tem que receber com naturalidade, ao mesmo tempo que não pode deixar, né, como se não fosse alguém importante. E é importante, né? Sim. Todas as pessoas que chegam ali são importantes. E aí o professor também receber para aula com respeito ali, mostrando, demonstrando mesmo o desejo de ter aquela pessoa na turma. Sim. Show. Várias dicas importantes já para a escola, para professor, para bailarina já. Fica aí a dica. Bom, próxima etapa. Porta da sala abriu. Qual que é o lugar na sala que a bailarina que está na primeira aula experimental deve evitar? Na barra é a frente da barra, a ponta da barra. E qual é a tendência, uma aluna experimental? Ela vai pra onde? É a ponta da barra. Ela vai pra ponta da barra. Ela vai pra ponta da barra, porque ali ela não incomoda ninguém, tipo, não tem ninguém na frente dela, tá todo mundo mais longinho, ela fica na ponta da barra. E ali é um problema, né? Porque a aula experimental, você vai correr atrás. Sim, você vai, não é? Você vai... E aí natural. É natural. Isso acontece em todas as escolas, é normal, faz parte do processo. E aí eu tenho que ter alguém para copiar, tem que ter alguém na frente. Então, o professor mesmo deve colocar a bailarina no meio de outras pessoas. Porque para a bailarina também chegar e ir no meio de outras pessoas também é difícil, porque todo mundo já se conhece, estão lá de conversinha, não sei o quê, não. Se o professor não se manifestar, você pode virar para a menina de trás e falar, será que eu posso ficar atrás de você para poder copiar? E ela vai olhar e falar, pode, claro. Entende? Aí você entra no meio de duas, mas o importante é a bailarina estar no meio de duas. Mas se o professor tiver um pouquinho ali de, não sei se dá para falar malícia, né? Mas assim, de experiência, tiver um pouquinho de experiência, ele vai falar, fulana, deixa a Maria fazer aula entre você e a ciclana. E aí sim, tá tudo sob controle. Mas nunca fique na ponta da barra na sua primeira aula. Porque aí você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E vai traumatizar simplesmente porque escolheu o lugar errado. Show, ótima dica também. Você falou do professor, né, dele estar atento a isso, né, de colocar a bailarina num lugar legal.
E tem mais algum cuidado ali que o professor deva ter, assim, nesse início de aula? Não é nem ainda com os exercícios, mas nesse início de aula, assim, é legal ter uma interação maior, é legal deixar experimentar um pouco mais na dela. Como que você vê essa questão? Então, assim, eu acho que a recepção é importante. Oi, qual é o seu nome? Você já fez balé ou nunca fez? Né? Perguntar isso é importantíssimo. Porque, olha, eu vou te falar que eu mesma já dei muito fora nessa vida, né? Eu lembro de uma vez que eu recebi a menina assim, né, que ela foi fazer uma aula experimental, era balé adulto, e eu não sei por que raios, eu achei que ela já tivesse feito balé a vida inteira, sabe? Porque ela tinha um porte de bailarina, sabe aquele estereótipo de bailarina? E ela tava vestida lindamente, assim, um coque alto, enfim. Pra mim, era uma bailarina que tava voltando, sabe? Pra mim, ela já tinha feito fácil. E aí eu lembro que tava uma correria, que era semana de aulas gratuitas, aquela coisa toda. E ela, do jeito que ela entrou na sala, a secretária me falou que, ó, vai ter uma aula experimental, o nome dela é fulana. Beleza. Aí, do jeito que ela entrou na sala, que eu olhei pra ela, eu falei, oi, fulana, seja bem-vinda, não sei o quê, nananã. Pode se colocar e tal, não sei o que tem. Deixei a menina se colocar e ela se colocou na ponta da barra. Aí eu bati o martelo, cara, já faz 30 anos de balé, deve ter parado há 2 anos e tal. E aí começou o primeiro exercício, eu olhei e falei, não, ela nunca fez um tandi na vida dela, né? E aí eu vi o quanto eu tinha julgado o conhecimento dela pela aparência. E a gente faz muito isso, Sim. Né? E aí eu peguei e falei, ó, você já fez balé, não sei o quê, né? Sabe, Tentou correr atrás daí. Eu fui tentando correr atrás, você já fez... não, aí eu não comecei assim, eu comecei... Porque aí eu pensei comigo, cara, e se eu estiver enganada, né? E eu pergunto se ela já fez balé. E ela fala, já, 30 anos, não dá pra perceber? Aí eu peguei e falei assim, você tá muito tempo parada, você já fez, como é que é? Aí eu fui jogando assim, sabe? Aí ela pegou e falou assim, não, nunca fiz. Eu fiz jazz, ela tinha feito jazz. E aí, beleza, aí eu fui e coloquei ela em outras meninas. Mas assim, é importante, nesse início, o professor realmente perguntar, né? Oi, fulana, que bom que você tá aqui, você já fez balé, nunca fez, como que é? Conhecer. Perguntar, porque aí sim a gente sabe como lidar. Às vezes é realmente uma bailarina iniciante que nunca fez, a gente vai acabar direcionando ela durante a aula em um sentido tipo... Não sei se vai perguntar ou não, mas eu vou falar. Mas, uma bailarina iniciante, então ela tá começando balé, ela nunca pisou na sala dela. Eu, como professora, eu tenho o quê? Eu tenho o dever, a obrigação de apresentar para ela na aula experimental o que mais ou menos é o balé. Eu tenho o dever que ela saia daquela aula sentindo o movimento da dança clássica. Ela não precisa fazer tudo perfeito, mesmo porque é impossível na primeira aula. Ela não precisa sair com a perna alta, girar 5 piruetas, não é nada disso. O que ela precisa é ela sentir um pôr de bras, enfim, sentir um movimento. Isso que ela precisa, sair da aula com essa sensação. Isso vai fazer ela voltar. Então, eu como professora que estou ali defendendo a arte do balé, eu tenho o dever de fazer toda bailarina iniciante sair com essa sensação. Sim. Agora, uma bailarina que está voltando, ela sabe o que é isso. Ela já sentiu isso. Ela está voltando porque ela quer sentir isso de novo. Entendi. Só que ela está voltando e ela vai passar pelo processo de se comparar com ela anos atrás, antes dela ter parado. E agora, coordenação não vai ser a mesma, flexibilidade não vai ser a mesma, o desempenho não vai ser igual, né? Enfim, tem vários fatores que acontecem nesse período que a gente para, que ela vai sentir essa dificuldade. E aí, não tem como ela resgatar essa sensação sem vencer isso. Entendi. Então, não adianta eu dar para uma bailarina que está voltando, pôr de bras, não sei o que lá. Não é isso que faz ela voltar. Ela vai fazer, ela pode até chorar no meio da aula, de desespero. Entendi. Entende? Então, o que eu tenho que fazer com essa bailarina que está voltando? Eu tenho que sentar com ela e conversar no final da aula. E aí, como é que foi pra você? É difícil voltar, né? O corpo parece que não obedece. Né? Então, se eu já passei por isso, como eu já passei, eu sei o que é. Entende? E aí,
quando eu vejo no meio da aula já a carinha da bailarina que tá voltando já meio se entristecendo, eu já chego pra ela e já falo, vamos, é assim mesmo. O corpo precisa de tempo pra voltar. Vai, bora. Eu não deixo ela murchar. Entende? Então, a gente como professor precisa saber para saber como eu vou direcionar esse aluno durante a minha aula. Show. E aí me chamou a atenção, né, a hora que você falou de quem nunca fez balé, né, que é importante ele sair de lá entendendo o que é o balé, né, entendendo o que é uma aula de balé. Então, experimentar um pouco de tudo. Corre o risco nesse tentar mostrar um pouco de tudo do que é o balé, o professor errar um pouco a dose ali e mostrar coisas muito complexas ou muito difíceis, e aí ao invés da pessoa se encantar, ela assustar e falar, nossa, o balé é muito complexo, não vou conseguir ou não? Eu considero essa uma das gafes assim, de um professor nesse processo de experimental. A gente, na hora que vê um aluno pisando pela primeira vez na sala de aula, a gente tem um sério risco, uma séria tendência a querer ensinar o máximo de coisas para esse aluno. Na maior da boa intenção, na maior da boa intenção, para que ele, né, para conquistar o aluno, né? Olha quanta coisa tem no balé e tal, não sei o quê. Às vezes até pulando etapas, sim, às vezes, sei lá, vou ensinar uma pirueta para o aluno no primeiro dia. Não posso fazer isso, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso pular etapa? Por que eu não devo encher o aluno de conhecimento nesse primeiro dia? Porque ele vai embora frustrado, porque ele não vai conseguir fazer. Ele vai ver a colega do lado conseguindo fazer, às vezes 10 anos mais velha do que ela, né? Então eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos, chego a primeira vez numa sala de balé, chego lá pela primeira vez, o professor vai lá e explica um negócio, eu tenho uma senhora de 55, quase 60 anos, e ela faz muito melhor que eu não consigo fazer. Na minha cabeça, eu nunca fiz balé. Vai passar o quê? Eu não consigo fazer isso. Não vai passar que a senhora tá lá há 10 anos fazendo. Sim. Entende? Então a gente como professor tem que ter essa dosagem. É uma gafe mesmo a gente querer, como fala assim, entupir o aluno de conhecimento, entupir o aluno de correção. Eu ia perguntar, e correção, como é que é? Correção, porque você entope o aluno de correção, o aluno não sabe nem o que fazer, vai embora com a sensação de que eu não sou capaz, eu não consigo. E essa não é a sensação que o aluno de uma experimental tem que ir embora. Ele tem que ir embora com a sensação de que, nossa, até que parece que não é tão difícil. Até que foi. Sim? É difícil, mas não é impossível. Essa sensação que a gente tem que buscar num aluno experimental para ele voltar. Sim. Senão ele vai voltar. E ele tem condições de dançar bem? Sim, se ele voltar. Primeiro princípio, né? E para ele voltar, eu preciso tomar cuidado com o que eu estou ensinando ou deixando de ensinar. Se eu também colocar o aluno lá, olha, hoje é sua primeira aula, então fica aí de frente para a barra só fazendo tandi, tá? Aí depois no meio da aula, eu vou pedir para você vir para cá e você fica lá no fundo treinando, sei lá, tanlevê. Entende? E aí o aluno não se sente incluído na turma, né? Sim. Então dar aula para experimental adulto, criança é mais fácil, mas adulto, você precisa ter um pouquinho de experiência ali, você precisa estar de olho na turma, no que está acontecendo na turma, para que a turma também não se sinta, né, desmotivada por estar entrando um aluno novo, e de olho nesse futuro aluno. Show. E até você tinha falado aí das correções, né, pro aluno não se sentir bombardeado de correção, e às vezes até o aluno ainda não tá familiarizado com as outras pessoas, às vezes pode se sentir meio exposto, né, alguma coisa nesse sentido também corre risco. Sim, o aluno com certeza, o experimental, ele não quer ser o centro das atenções, então a gente tem que tentar evitar isso, né. Também não é deixar esse aluno isolado lá no canto, né, puxar ele para ter um convívio ali, né, deixar a aula agradável para ele, mas sem muita exposição. Vem cá, fulano, você nunca aprendeu tandi, vem cá que eu vou te ensinar. Gente, espera um pouquinho que ela vai aprender o tandi. Aí para todo mundo de braço cruzado olhando a pessoa aprender tandi. Não é o que o aluno experimental quer. Show, ótimas dicas. Equilíbrio cabe em tudo, né? Sim, bom senso. Dosagem, equilíbrio, bom senso cabe em tudo, né? Bom senso. Se você tá com a gente até agora, vai lá na hashtag bom senso. E aí começou a aula, o professor ensinou lá tandi, plié e tal.
A bailarina é a primeira aula dela, ela tá começando a fazer aquele tandi ali pela primeira vez. O que ela tem que tomar cuidado para não pensar nessa hora que pode comprometer? Que ela tá olhando, sei lá, o tandi da menina da frente, a menina tá fazendo com a perna direita, ela tá fazendo com a esquerda. O que ela tem que tomar cuidado nessa hora? Assim, na verdade, nessa hora ela vai estar pensando pouquíssimas coisas. Ela vai estar tentando procurar tudo quanto é tipo de informação para ver se ela consegue se achar ali, né? Aí acabou a música, o que passa na cabeça dela? Que caca que eu fiz. Mas é natural. Eu acho que o primeiro ponto é pensar que todo mundo passou por isso. Ninguém aprendeu balé no berço. Sim. Então a menina que está na sua frente conseguindo executar muito bem a sequência, ela passou por isso também. Pode ser que você tenha sido há 2 meses atrás, pode ser que tenha sido há 10 anos atrás, mas no primeiro dia de aula dela, ela passou por isso. Né? Quando a gente tem essa consciência, a gente fala, não, então tudo bem. Né? Agora, uma coisa que precisa ser tomar cuidado ali desde o começo, uma bailarina que vai começar agora, uma pessoa que vai começar agora, é a questão da comparação, né? Eu evitar ao máximo as comparações. Se compare você com você, né? Laranja com laranja, não compare laranja com banana. O que é comparar laranja com banana? Comparar o seu desempenho com a menina da frente, com a menina de trás, né? Então, a perna dela é mais alta, ela gira mais, ela domina mais, ela decora a sequência ou não. Cada um tem uma genética, cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um tempo de dança, tem um tempo de sala de aula. Tudo isso interfere. E o maior é você querer comparar a sua primeira aula da vida com a milésima da pessoa que está na sua frente. Exatamente, né? Eu acho que é um pouco desleal com você mesma. Eu tenho essa leve impressão. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado para realmente não cair nessa armadilha, né? Show. E aí, terminando ali a aula, ela sobreviveu a todos os exercícios. A gente está chegando já no final da aula. Quais os cuidados ali que ela, tanto ela quanto o professor ali deve ter? Tem alguma recomendação para a bailarina? Terminou sua aula, respira. Bom, terminou a aula, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é vazar, correndo. Vai tentar sair da sala. Lembro dessas cenas. O mais rápido possível. Porque ela está lidando com muitas coisas ao mesmo tempo. Não a gente precisa entender que ali não está só a questão balé. Eu consigo ou não consigo executar o passo. Ali muitas vezes está a realização ou não de um sonho, né? Então o que era um sonho fazer antes, na primeira aula pode se tornar uma frustração. Não consegui fazer nada, eu nunca vou conseguir. Então o que era sonho começa a ser frustração. Sim. Então eu preciso tomar cuidado com isso, né? Então a bailarina que está ali, a mulher que está ali fazendo balé pela primeira vez na vida, numa sala de aula, né? Se ela nunca teve contato com balé antes, na cabeça dela está passando várias coisas. Desde a questão do sonho, a questão se ela vai se habituar ou não com aquele estilo de atividade, a questão de como ela foi recebida na sala. Se toda vez que ela estava em evidência errando, as pessoas ficavam olhando e cochichando. Sim? Às vezes as pessoas estão falando de outra coisa. Sim. Mas a bailarina que está começando vai achar o quê? Vai achar que é dela. Sim. Né? Então tem várias coisas que a gente precisa ter em mente, que essa bailarina pode estar finalizando a aula com tudo isso na cabeça e não sabendo lidar. Pode ser que ela esteja voltando a dançar e não está sabendo lidar, em olhar que o desempenho não é a mesma coisa. Sim. Então tem várias coisas. E aí cabe aqui, professor, não é a secretaria. É o professor que terminou a aula, tem que agarrar, sabe? Você chega assim, agarra no pescoço e fala, vem aqui, vamos conversar agora. Né? E aí você traz realmente para conversar. E se você tiver uma aula depois, vai precisar atrasar um pouquinho a aula. Né? Então, gente, vem cá, entra aqui nessa sala que eu vou dar aula agora. Galera, vai aí aquecendo, não sei o que, 2 minutinhos eu já começo a aula. E aí, o que você achou da aula? Eu achei legal, mas achei que foi muito difícil pra mim, não sei o que. E aí é o professor que vai reverter tudo Para o professor entender como pode ajudar essa bailarina. Exatamente. Né? Nesse fechamento da experiência que ela teve. Pra ela realmente significar a experiência dela. Porque se deixar pra ela colocar, né, dar nome aos bois, a tudo que ela sentiu e vivenciou ali, pode ser que ela se atrapalhe nesse processo e aí o que era para ser uma grande realização passa a ser uma grande frustração.
né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí é o professor, né? A gente não pode dar essa gafe de falar pro aluno experimental, então tchau, gostou? Que bom que você gostou, tchau. Não. É tete a tete, é ninguém perto, é só você e a pessoa. Sim. E aí, o que você achou? Eu achei até que você foi bem. O que você achou? Né? E aí você vai fazer esse... E caso o professor não faça esse fechamento com a bailarina, não chame ela para conversar e tal, você acha que cabe para a bailarina chegar até o professor e falar, olha, como é que foi essa minha primeira aula? Eu fiquei muito perdida. Você acha que cabe a bailarina procurar o professor também? Cabe sim. Se ela for uma pessoa mais descoladinha, tem que mais aqui mesmo, né? Perguntar o que você acha dessa turma mesmo, acha que, né, que... Enfim, trocar uma ideia ali com o professor. Mas eu acho que a grande questão, no final da aula, é a bailarina realmente avaliar como ela se sentiu. Né? Se ela se sentiu bem... Fechou a balada. Ela vai lá, vai fazer a inscrição dela e pouco importa o que o professor achou ou deixou de achar, entendeu? Agora, se ela não se sentiu bem, ela vai querer ir embora. Entendi. Esse é o alerta. Então, é o alerta. Então, se você saiu da sua aula experimental querendo ir embora para casa, cuidado. Manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail, manda uma mensagem que a gente conversa. Mas assim, você precisa significar isso muito bem. Show. Muito bom, falamos do pré-aula, durante a aula e o pós-aula, quais os cuidados aí de uma aula experimental. Show de bola. Pra gente fechar então, vamos supor que eu seja uma bailarina, escutei seu vídeo agora, assisti seu vídeo agora, mas minha aula experimental está agendada para amanhã. Não sei se eu vou conseguir processar tudo que você falou. Fala a regra de ouro que eu não posso, que eu tenho que me atentar para essa minha aula de amanhã. Como bailarina? Como bailarina. A roupa. É a única coisa que está no seu controle, a roupa. A roupa não vai de sapatilha preta, minha calça rosa, ou de sapatilha rosa, minha calça preta. A sapatilha tem que ser na cor da meia calça, sim? Aí você não dá gafe. Uma outra coisa também é não leve as coisas pro pessoal, né? Não ache que eu não consigo, eu que não sei o que, não se compare, tá? Eu acho que é o resumo do lado da bailarina. E o professor que também assistiu esse vídeo, ele vai tentar empregar tudo, mas o que ele não pode deixar passar? O professor. Eu acho assim, se a gente olhar para a aluna experimental como se fosse a única pessoa na face da Terra naquele momento, sabe? Não tem mais ninguém. Só tá você e essa pessoa. E essa pessoa tá pedindo para você ensinar algo que você ama muito e que você sabe fazer muito bem. Você não tem mais nada para fazer. Não tem mais ninguém na face da Terra. É só você e essa pessoa. E essa pessoa tá pedindo ajuda para aprender algo que você sabe muito bem fazer. O que você vai fazer? Você vai se doar 100%. É essa doação que precisa acontecer. Sim. Né? Quando a gente se doar para a necessidade do outro. Não é se doar para o que eu quero ensinar. Né? Então é ver o que é. Você sempre teve o sonho de fazer balé? Não, você está procurando uma atividade física? Então, para eu poder me doar para o outro como ele precisa, eu preciso entender o que está acontecendo. Só o fato de eu entender quem é essa pessoa, né? Que ela não é um número a mais na minha turma. Sim. Ela é uma pessoa que tem seus desejos, vontades e tudo mais, tem uma história. Quando eu entendo isso, eu consigo conduzir as coisas muito melhor. Show. Então eu acho que a primeira coisa é a gente saber quem é essa pessoa que chegou na minha sala. Quem é você? Sim. Fantástico. Que bom, Tia Ju. Muito bom. Que bom, acho que vai ajudar muitas bailarinas por aí, e muitos professores também. Show. Eu senti falta de falar de algumas gafes, assim, sabe? Manda ver, então. Sei lá, algumas gafes. Não sei, Tia Ju, o que você já viu de gafe? Eu já vi de gafe em aula experimental, vamos lá. Eu já vi de gafe bailarina, tipo, procurando balé fitness e entrando em aula de balé clássico. E aí, muitas vezes até chegando com as poleirinhas, sabe? Olhando assim, estranho, um pouquinho estranho isso. Mas beleza, aí no final, eu achava que balé fitness fosse mais rápido. E aí eu olhei e falei assim, não, você
entrou na sala errada, meu amor. Mas aí acabava virando uma brincadeira e a pessoa ia fazer o tal do balé fitness. Mas eu já vi gafe nesse sentido, já aconteceu na minha sala. Por quê? Porque eu só perguntei o nome dela. Eu não perguntei, você já fez balé? Entendeu? Perguntei só o nome. Gente, eu dou muita gafe. Às vezes eu acerto, mas eu dou muita gafe. Gafe, né, enfim, tem vários tipos de gafe, mas gafe de errar nome, né? Sim. Isso pra mim é praxe. Eu erro muito nome e aí às vezes eu insisto no erro, né? Aí eu falo, tipo, a menina chama Carolina, e eu falo, Camila, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela fala, tá, é Carolina. Camila, não sei o que, não sei o que lá. Carolina. Camila, daqui a pouco já tá todo mundo de volta. É Carolina. Eu falo, gente, desculpa, é K. Aí eu vou de K. Então, assim, às vezes a gente criar um apelido carinhoso pro começo do nome, já que você tá Camila e Carolina é K, então junto o K e fica no K. Porque é muito aluno, né? Muito nome, muita coisa. Então tem algumas gafezinhas que dá pra gente, né, tomar cuidado. Não, tem uma outra situação que eu não fiz nenhuma pergunta, nem é uma gafe necessariamente, mas é muito comum a bailarina às vezes sair preocupada com a quantidade de nomes em francês que tem na aula, né? Sendo que isso é uma preocupação que ela não tem que ter nessa hora. Nossa, né? Isso é o menos importante. Se você souber fazer meia dúzia de passos e não souber o nome de nenhum, tá ótimo. Tá tudo bem, bailarina não dança falando. Não dança, assim. Então tá tudo bem. Aos poucos, na verdade, essa informação da nomenclatura, ela vai impregnando na gente. Aos poucos você vai escutando tanto o professor falar, tanto, que aquilo vai impregnando. Então isso não é o motivo, isso é uma desculpa. Não tem que ser um ponto a ser pesado nessa hora, né? De forma alguma, de forma nenhuma. Show, Tia Ju? Muito bem. Vamos ver, se vocês lembram de gafe de experimental, coloca aqui embaixo pra mim, porque agora eu fiquei buscando as gafes de aula experimental. Fiquei buscando. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, se inscreva no canal do YouTube, tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Lista VIP, Telegram, blog. E a gente se vê na próxima dica. Até mais, galera. Show, Tia Ju. Show. Não lembrava de nenhuma gafe agora pra falar. Nossa, eu tava pensando outro dia, eu tava lembrando de algumas gafes, mas aí na hora de falar você acaba esquecendo, né? Não, mas você com nome realmente é...